segue falando sobre saúde. Para conversar com a gente sobre as formas de prevenção e cuidados que devemos tomar, né, sobre a dengue. A gente está recebendo agora a diretora de Vigilância em Saúde de Canoas, Henriette Santos. Seja bem-vinda, diretora. Bom, a gente vai falar sobre dengue. E você aí de casa, se tem alguma dúvida, especialmente o público que está nos assistindo, o cidadão de Canoas, canoense, você canoense, pode mandar para a gente a sua pergunta, 99588-2374, 99588-2374. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigado. Bom, muita gente fica pensando na dengue só no verão, por exemplo. Tem um alerta para o verão. Quão maior é o alerta quando se confirma um caso de dengue contraída dentro do município? E para a gente poder entender, né? A gente já passou do verão. A gente está falando agora do outono. Nós estamos falando no pós-verão. Pós-verão, né? E nesse momento a gente está com um calor um pouco acima da média normal, né? Verdade. O nosso verão está se estendendo um pouco mais. Sim. Com isso, o que aconteceu este ano? A gente teve alguns casos importados e, através destes casos importados, em função da presença do vetor, né, a gente acabou tendo alguns casos no município. Sim. Né, e com esses casos se aumenta o trabalho dos agentes de campo. Então, a gente inicia fazendo algumas atividades um pouco mais intensas, né, solicitando principalmente a população que colabore. Porque uma das coisas muito importantes é que o mosquito está dentro das casas. Sim. Né? Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que nós temos problema com os valos, com os mosquitos comuns aqui em Canoas, né? E o nosso problema está basicamente dentro das residências, né? Sim. E esse calor com esta chuva, ele favorece bastante essa chegada dos mosquitos. Bom, aqui. primeiro vamos entender o caminho. O caminho, né, vem de fora, entra no município com essas pessoas que foram para outras regiões do país, mas aí o mosquito que está presente por um descuido, geralmente, de quem está em casa, né, pica essa pessoa e espalha, então, o vírus. Transferindo para outras pessoas. E aí surgiram casos aqui. Sim, e a partir destes casos que surgem aqui, né, a gente já inicia com um bloqueio vetorial. Sim. Que é a pulverização de residência em residência num raio de 150 metros. Dependendo dos casos, se a gente começa a ter alguma suspeita um pouco mais extensa, assim, naquela área onde foi encontrada a pessoa com a doença, né, a gente expande um pouco mais. Então, hoje a gente está com um trabalho no bairro Niterói e um trabalho muito forte no bairro Matias Velho aqui. Agora é importante, e aí vou frisar uma das suas falas, é de que o mosquito ele não está especificamente circulando nas ruas por aí. Ele está dentro da nossa casa. Ele está dentro da nossa casa, às vezes nos lugares assim menos esperados. A gente tem encontrado atrás da geladeira, né, que tem algumas geladeiras um pouco mais antigas, que tem recipientes que acumulam água. Sim. No suspiro do ar-condicionado, às vezes ficam, né, algumas poças, calhas, os potes, vasos, as bromélias. As bromélias são um problema seríssimo, porque às vezes as pessoas se preocupam com o pote onde ela está plantada e esquecem que ela acumula a água dentro. A própria planta acumula. A própria planta. Sim. Então, a gente tem que ter um olhar, assim, um pouco mais extenso. E cuidar o que a gente larga, né, de recipientes em casa. Às vezes, uma tampinha de garrafa. Às vezes, uma garrafa que fica esquecida no pátio, no fundo do quintal, uma latinha. Sim. Os cuidados básicos, para a gente retomar aqui, você que está em casa, parece que a gente ouve tanto falar, mas às vezes o descuido realmente é um descuido e a gente não percebe. O grande problema é o acúmulo de água parada. É o acúmulo de água. Seja qual for o recipiente. E normalmente em recipientes, né, dentro dos pátios. Sim. Né? Ou aqueles recipientes que são largados na frente da casa, no pátio, por descuido mesmo. Né? Bom, infelizmente, a gente vive um momento onde a gente tem que desconfiar de tudo por conta da segurança pública, né? A gente tem uma crise muito forte de segurança pública no Estado, a gente tem um comportamento violento hoje de certas pessoas na população, e aí todo mundo tem medo. E aí fica aquela questão, quem é o agente responsável que está nos ajudando na prevenção e o combate ao mosquito da dengue? Como é que a gente faz para identificar esses agentes no momento de uma visitação na residência para tranquilizar a população, né? Tá, aqui em Canoas, os nossos agentes, eles estão sempre uniformizados, né? Eles utilizam um colete verde bastante chamativo
eles têm o crachá de identificação ou da Prefeitura ou da Fundação Municipal de Saúde, né, que é onde eles têm os vínculos. E eles sempre vão estar identificados. Qualquer dúvida, né, as pessoas podem pegar o nome, ligar, né, questionar com a própria prefeitura e dificilmente assim não vai ter assim uma forma bem visível deles enxergarem que são agentes de saúde, a mochila. Sim. Eu vou pedir porque eu pedi imagens aí para o pessoal separar para a gente poder até identificar ou visualizar os agentes em operações, para que você aí de casa possa ver até mesmo o uniforme, né, reconhecer essas pessoas melhor. Então, no caso, a senhora disse agora que a gente pode ligar. Qual seria a indicação? Ligar diretamente para a prefeitura, poderia? Para o 0800. Para o 0800 da prefeitura, né? Isso, dizer, olha, hoje tem ação no meu bairro, na minha rua? Sim. E aí a pessoa pode ter informação. Pode ter as informações. Veja aí como estão trajados os agentes para que eles possam chegar e ser bem recebidos, aliás. Isso é importante. Eles vão se identificar, né? Eles vão estar conversando com a população, explicando a importância, né, dos cuidados básicos. Ali a gente observa, né, os potes, o pessoal auxilia disse, e diretora, orienta. para receber bem os agentes, porque tem gente que diz, aí, vai entrar na minha casa, vai querer dizer onde é que eu tenho que botar meu vaso, blá, 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 blá. Gente, isso é um assunto muito sério e você não está protegendo só a sua família. Se você prestou atenção em como a diretora nos explicou como o mosquito espalha, né, a dengue por aí, você vai entender que você está protegendo não só a sua família, mas a rua, por exemplo, todos os seus vizinhos. E muitas vezes, ao impedir que entre em uma residência, né, tu acaba desfazendo o trabalho que foi feito por todos os outros agentes naquele quarteirão. Exatamente. Então, uma residência acaba afetando, né, todo um trabalho, porque ele pode estar escondido ali e os agentes têm esse olhar. Muitas vezes, o ladrão da caixa d'água, se ele não tiver coberto, ele pode ser um local onde o mosquito vai entrar. Né? Então, às vezes, a caixa d'água está com tampa, mas o ladrão não está coberto. Eles estão, na verdade, os agentes nos ajudando, porque às vezes até mesmo a gente não vai reconhecer, falta o conhecimento, dizer, puxa, mas aqui poderia? Sim, poderia. É isso que eu digo, é o olhar do cuidado, né, que eles vêm no dia a dia trazendo. Né? Verdade. Essa orientação que eles trazem para a população é muito importante, porque o morador, não que ele queira muitas vezes ter esse local dentro da residência dele, mas por não ter esse olhar um pouco mais Sim, um olhar técnico mesmo, né? Exatamente. Bom, quais são os bairros que devem ser visitados pelos agentes, né, nesse primeiro momento? Existe um calendário de visitação para que os moradores preparem essa visita? Hoje eles estão trabalhando em Niterói, vindo em direção ao Nossa Senhora das Graças. Tem outra equipe na Matias. Né? Semana que vem a gente deve estar ampliando para o centro, uma equipe, e para a Harmonia também. Então, a gente tem alguns pontos que é onde existem suspeitas. Né? Então, a partir de uma suspeita, a gente não aguarda que seja positivada a doença. A gente já inicia um trabalho. Um pequeno alerta, né? Aliás, um grande alerta, vídeo volume de água que tivemos agora na região metropolitana. Por exemplo, essa chuva que caiu hoje, né, num volume muito grande, que certamente vai se acumular em potes, vasos, enfim... Ela oferece risco se a gente se descuidar, porque amanhã já prevê um calorão muito forte. E a dengue, ela tem um problema assim, os mosquitos, eles vão fazer a postura dos ovos, né? Muitas vezes esse recipiente, ele acaba se esvaziando, mas se ele não foi limpo, os ovos continuam nas paredes do recipiente. Com essa chuva, né, tu tem a possibilidade desses ovos eclodirem. Qualquer calor, ele vai eclodir e vai se transformar em mosquito. E é rápido esse processo? Ele pode ser rápido. Né? Só dá a chuva e um calorzinho. Então, para nós, é muito importante lembrar que mesmo que o frio se aproxime, né, isso vai reduzir a quantidade de mosquito e o risco neste momento, mas a gente tem que pensar que esses mosquitos, eles podem vir a trazer uma epidemia para o próximo verão. Sim, claro. Então, a gente precisa, até no decorrer do inverno, né, ter esse cuidado de eliminar qualquer coisa para que no próximo verão a gente não tenha uma epidemia muito maior. Esses ovos são resistentes. São resistentes. Pois é. Eles resistem ao frio, eles ficam secos por muito tempo na beirada dos potes.
né? E Esse quando alerta- chove e aquece... Esse alerta é muito importante porque você viu no primeiro bloco que a previsão é a seguinte, choveu bastante Sim. agora e amanhã na região metropolitana a gente pode chegar aos 30 graus. Sim. Então vai ficar quente, vai ter momentos de sol onde vão secar, né, e o calor vai aumentar e depois volta a chuva e esse Isso. ciclo ele pode ser É um extremamente ciclo muito perigoso, grande. né? Então, o ideal é sempre Sim. eliminar qualquer recipiente. Os focos, né? Quais são as próximas medidas que a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Canoas está planejando? Bom, nós estamos já com essas ações em campo, né? A gente volta a trabalhar assim que finalizar essas ações de pulverização, né, que está sendo realizada e as visitações nos imóveis, a gente retoma o trabalho junto com as equipes de saúde da família, né, nos que a gente chama de PSE, que são os programas nas escolas Sim. de educação em saúde. E, através das escolas, a gente consegue trabalhar muito bem a parte comportamental, né? As crianças levam muita coisa para casa e isso é fundamental para nós. Claro. Bom, eu quero agradecer a presença de Henriete Santos, diretora de Vigilância em Saúde de Canoas. Eu acho que está todo mundo bem avisado. Sim. E nós temos que cada um fazer a nossa parte. Você, cidadão, cidadã de Canoas, a gente tem que combater qualquer foco, qualquer possibilidade de mosquito da dengue, né, chegar perto da gente, da nossa família e também dos nossos vizinhos. Faça a sua parte, por isso a gente agradece esse alerta que nos trouxe aqui Henriete Santos, diretora de Vigilância em Saúde de Canoas. Seja sempre bem-vinda, todos contra a dengue. Todos contra a dengue. Seja sempre bem-vinda, parabéns pelo trabalho. Obrigada.